Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Boa noite para todo mundo, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Coldplay tocando, travando, né? A internet trava, não tem jeito, não tem muito o que fazer. Gente, vamos lá, Temer, golpista, em preocupação, em CU de 2016. Essa lei que criou um artigo nos processos judiciais envolvendo julgamento de crimes hediondos. Vamos lá, tenta dar uma segurada aí pessoal, vamos escrever aí. Seguinte, vamos abordar os seguintes pontos. Em primeiro lugar, qual que é o fundamento? Qual que é o fundamento constitucional dessa nova mudança no Código de Processo Penal? Em segundo lugar, qual é a aplicabilidade desse novo dispositivo? E em terceiro lugar, se isso tem algum efeito prático. Vamos conversar sobre isso então. Em primeiro lugar, essa modificação, essa criação no CPP, né? De falar que os processos envolvendo os crimes hediondos têm prioridade de trânsito. Isso tem um fundamento constitucional. A Constituição Federal, ela cria duas extremidades. Vamos imaginar uma linha reta com dois extremos. Um extremo, de um lado, nós temos o artigo 98, inciso 1, que são as infrações penais de menor potencial ofensivo. Na outra extremidade, nós temos o artigo 5º, inciso 43, que são os crimes hediondos e equiparados. Veja, em um extremo, um polo mínimo, a gente tem as infrações penais de menor potencial ofensivo. No outro lado, no máximo, nós temos os crimes hediondos e equiparados. E o que está no meio disso? Está no meio disso é a criminalidade comum. Veja, o que eu quero que vocês acompanhem o raciocínio comigo aqui. Da mesma forma que nós não podemos dar um tratamento de crime comum para uma infração penal de menor potencial ofensivo, porque a Constituição determina um tratamento penal mais brando, da mesma forma, a gente também não pode dar um tratamento de crime comum para um hediondo ou equiparado, porque a Constituição determina um tratamento mais gravoso. Tudo bem? É por isso que a Lei dos Crimes Hediondos tem disposições especiais, né? Uma progressão diferenciada de regime prisional, falava de um regime integralmente fechado, o Supremo disse que isso era inconstitucional, depois um regime inicialmente fechado, o Supremo disse que isso também é inconstitucional, e agora, enfim, proibição de anistia, de graça, indulto, um tratamento diferente para o livramento condicional, enfim, tem muita coisa diferente. Qual é o fundamento constitucional desse tratamento prioritário dos processos envolvendo crimes hediondos? Veja, se a Constituição determina um tratamento diferenciado para o crime hediondo, isso não pode se limitar ao campo penal. Esse efeito também tem que se estender ao processo penal. De nada adianta a Constituição mandar dar um tratamento mais severo para os crimes hediondos e o processo ficar parado. E o processo não andar e ter o mesmo tratamento que um crime comum. Certo? O legislador demorou para perceber isso, demorou para fazer essa distinção no tratamento processual. Se a Constituição manda ter um tratamento diferente, mais severo, o processo também tem que ser mais rápido, porque há um interesse maior do Estado na punição destes delitos, porque eles são mais graves. Tudo bem? Tranquilo nesse ponto, né? Segundo ponto, gente, qual é a aplicabilidade desse artigo 394, letra A? O legislador aqui pisou na bola mais uma vez. O legislador aqui vacilou mais uma vez. A aplicabilidade é o seguinte, gente. A lei diz que a prioridade é apenas para o julgamento dos crimes hediondos. Falou em crimes hediondos e parou por aí. Não falou dos equiparados a hediondos. Não falou do tráfico de drogas, da tortura e do terrorismo. Mas, gente, é claro que essa prioridade de tratamento também se estende aos crimes assemelhados ou equiparados a hediondos. Perceba, no artigo 5º, inciso 43, a Constituição colocou os crimes hediondos e os equiparados no mesmo patamar. Por isso que eles têm esse nome de equiparados a hediondos, de assemelhados a hediondos. O que a Constituição diz? Que tanto as leis como os magistrados, no caso concreto, devem dar o mesmo tratamento que dispensam aos crimes hediondos aos equiparados. Então, é lógico que isso vai se aplicar. O pessoal pergunta, isso é analogia em Malam Partem? Não é analogia em Malam Partem, é uma interpretação extensiva, perfeitamente possível no processo penal. Tá?
É uma interpretação extensiva. Infelizmente, o legislador processual disse menos do que deveria, disse menos do que queria. Ficou faltando coisa aí na lei. Beleza? Em terceiro lugar, gente, uma pergunta que se faz aqui, será que isso vai surtir algum efeito prático? Na prática? Isso vai trazer diferença na tramitação dos processos? Acho que muito pouca diferença. Tá? Muito pouca diferença. Por quê? Todo mundo sabe, a realidade é a seguinte, é insuficiência de recursos, é um mau aparelhamento da justiça penal, está cheio de processos parados, a morosidade dominante cada vez mais forte, e existe uma prioridade no tratamento das ações penais dos crimes hediondos? Existe, mas há uma prioridade ainda maior para réu preso. Então, mesmo se o crime não for hediondo, mas o réu estiver preso, esse réu preso tem prioridade na tramitação em relação ao réu do crime hediondo, que está solto. Tá bom? Agora, se um crime comum e um crime hediondo ou equiparado, os réus estiverem igualmente presos, prioridade maior para o hediondo ou equiparado. Beleza? Crime comum e hediondo equiparado, com réus soltos, nos dois casos, prioridade para o processo do crime hediondo ou equiparado. Tranquilo? Coisa simples, não tem dificuldade nenhuma nesse dispositivo. É uma inovação, mas que não traz nenhuma dificuldade. Não tem nada mais para falar do que isso. Se eu ficar falando mais, a gente está enrolando, né? Rapidinho, eu vi muita gente perguntando do livro de difusos. No final dessa semana agora, no começo da próxima semana no máximo, começam as vendas. Está prontinho, muita atualização, muita coisa nova. O livro ficou show de bola, tá bom? Pessoal, é isso. Então, obrigado para todos vocês aí, pela presença de todos. Muita gente falando que está travando, mas trava, né? Não tem jeito, a internet no Brasil cada vez mais limitada. Então, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas palavras aí. Ótimos estudos, ótima noite para vocês, fiquem focados nos seus objetivos e até o nosso próximo encontro. Tchau.